Olá, aqui é o Bron e no episódio de hoje apresentaremos as maiores ideias da história da humanidade e tentaremos encontrar os argumentos mais idiotas para justificá-las. Parece estranho? Sim, é estranho, mas se você nos conhece sabe que estranho é um dos principais ingredientes dos nossos episódios. E se você não nos conhece ainda, seja bem-vindo. Tenho certeza que esse episódio vai falar um pouquinho sobre a gente, né, Troá? Vai sim. É um show de ideias criativas, mas criativas de um modo meio... Olha, mas antes de mais nada, aquele acidente lá na feira não foi totalmente culpa minha. Certa feita, o nosso grupo estava perambulando pelos corredores de uma infindável feira de invenções na praça de uma cidade. Eram tantas tendas e galpões que se perder ali era quase certo. O grupo havia experimentado aparatos para se proteger da chuva, formas de medir o tempo com os dedos, as maravilhas do esgoto, entre tantas outras coisas. Mas num dado momento, algo havia me chamado a atenção em uma das tendas. Um suposto maquinário capaz de produzir uma energia mágica chamada de eletricidade. Era algo fantástico, tanto que aquela energia toda já tomava conta dos meus dedos quando comecei a tocar uma canção. Que demais, esses raios tocam na minha mão. Como faz pra usar essa tua invenção? E ferrou a trava que eu puxei, soltou aquilo, então explodiu, destruiu. Sai daqui, a barraca já tá pegando fogo, sai daqui. Toca água lá pra poder apagar, mas como assim? O fogo aumentou, eu não sei no que deu. Eu ouvi que se tu molhar isso vai piorar, mas sai daí. É melhor correr para se salvar, vou me esconder. Eu não sei por que eu fui lá me meter. Todos olhavam para aquelas chamas, e do meio daquela multidão atônita, brotou, de repente, um pequeno sujeito de vestes escuras. Com um movimento de mãos, Atsambra, Tempfir, Horus, Igni. entoou um feitiço, extinguiu as chamas e recuperou o galpão. Mas era como se, naquele entorno, o tempo voltasse. Madeiras se reerguendo, a lona se recompondo, aquele maquinário todo voltando a se reconstruir. Quem era esse sujeito? Ele se apresentou como Diogo. Era um halfling feiticeiro que andava pela cidade. Bom, seria melhor ter um manual de instruções. Foi a única coisa que eu consegui dizer quando o dono da invenção me olhou. Será que eu havia descoberto um problema em sua geringonça? Ou um problema apenas na minha falta de noção mesmo? Olá! Aqui é o Tiamat e Bron. Oi, Você sabia que se uma pessoa gritasse durante 8 anos, 7 meses e 6 dias, teria produzido energia suficiente para aquecer uma xícara de café? Sabia não? veja só que legal. E isso é verdade, porque eu li num artigo científico de Massachusetts. Eu entendi a referência. Olha aí, Massachusetts, Ohio, grande faculdade aí. Piores argumentos possíveis para justificar uma ideia. Fonte, confia.
Fica a crítica social aí, ó. Fonte da iluminação. Fonte Arial Narrow. Olá, aqui é o Troá e o violão é, sem dúvidas, um dos maiores itens já criados. Ainda mais pra um bardo como eu. Mas eu confesso que me incomoda um pouco o baixo dano que ele dá quando eu bato com ele em batalha. Como assim? Não entendi. Não, mas o baixo é outro. É, outro instrumento. Dano baixo. Que baixo! Ó, o Troá tá... Ah, o dano baixo! Tem que acelerar aí, Troá, tá ruim de arranque. Caraca, Ô, Bron, tu melhorou minha piada. Gostei. eu acho que tu se perdeu no tua piada. Começa de novo, Troá, respira, vamos lá. Então tá. Vai dar certo, vai lá. Olá, aqui é o Olá, aqui é o Bron e basicamente a gente vai falar mal de coisas boas, é isso? É! Tipo um hate de graça. É mais ou menos isso aí. Não é pra isso que instalaram a internet? Se bem que esse é um péssimo argumento pra justificar a internet. Eu só não permito que a gente fale do TikTok. Por quê? O que tu tem contra relógio? Olá, aqui é o Diogo e eu tinha alguns argumentos, mas eu coloquei tudo dentro de uma Coca-Cola. Ah, explodiu! Argumento! Entrou em erudição. Tocou Beethoven agora. Caraca, é uma coisa erudita mesmo. O negócio entrou dentro da Coca-Cola, isso é uma obra de arte. Caraca. Pra vocês que estão ouvindo aí, vocês não conhecem, o Diogo, ele é o primeiro feiticeiro de aluguel que a gente trouxe pro grupo. A gente vai botar ele numa versão trial aí, vai fazer umas 2, 3 aventuras com ele e se der lucro, daí a gente contrata. É tipo um marido de aluguel. O quê? Ah, é? Ah, não era eu que tinha que pagar o aluguel? Era sim. Agora é. Tá. Caraca, Foi isso Tro, mesmo. é melhor do que eu pensava, Tro. É isso aí. Boa. Já gostei dele, hein? O cara vai trabalhar pra gente e ainda vai pagar o que é isso, estágio de universidade. E a gente não paga vale. Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, o nosso episódio ele vai ser um episódio que ele é levemente parecido, mas totalmente contrário, do DC 49, que era argumentos bons para ideias idiotas. O desafio aqui agora é argumentos ruins para boas ideias. Caraca. E será que esse episódio é um argumento bom pra uma ideia idiota ou uma ideia idiota com um argumento bom? Não sei. Ele não é uma ideia boa. Isso. Não é nenhum dos dois, que ele tem que ser um argumento ruim. Fala, entendeu? E pior é que eu acho que eu falei a mesma coisa 2 vezes. Só inverti. Tecnologia de replay imediato agora. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Será que esse episódio é um argumento bom pra uma ideia idiota ou uma ideia idiota com um argumento bom? Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Eu acho que eu falei a mesma coisa. Já começou bem, né, cara? Então hoje o nosso objetivo é simplesmente trazer ideias aqui que a gente considera revolucionárias na humanidade e dar a pior justificativa que a gente encontrar pra dizer por que essas ideias aconteceram. Que na verdade, no fundo, a gente sabe que toda boa ideia aconteceu por um acidente, né? Às vezes não. Claro. Então, na verdade, tem muita chance dos argumentos que a gente usar aqui são a realidade escondida, né? Por baixo dos fatos. Se bem que se tá por baixo dos fatos, ela eu acho que deu um paradoxo. Um dia, Mas tudo bem. uns amigos resolveram se juntar pra gravar e falar bobagem, se divertir e fizeram sucesso. Veja bem. Do Flow aí, um abraço. Tô falando do Jovem Nerd. Um abraço pro pessoal do Jovem Nerd. E antes da gente começar esse episódio, então, eu só queria fazer um convitezinho pros nossos teleouvintes. Isso mesmo, você que tá aí do outro lado nos ouvindo através desse portal de ondas sonoras que enviamos diretamente para o seu ouvidinho direito e o esquerdo. Eu só queria convidar vocês para irem lá, pode ir na postagem lá do Spotify, onde quer que você escute a gente, pode ir lá na descrição do episódio que vai ter os links lá para você conhecer o nosso site e também poder, caso você esteja usando o Spotify, poder dar 5 estrelinhas pra gente lá. Basta escutar alguns episódios e já aparece lá. Vá lá e dê. Quê? Vá lá e ter? E D. Ah! Entendi, vá lá e ter. A minha mente foi lá no Game of Thrones achando que tu fez algum tipo de piada com derivado de Valar Morghulis. Não, ele não tem capacidade pra fazer isso. A gente podia fazer um cumprimento especial aqui do Dragão Careca, né? Já temos. Isso, chama-se Vó no Bunnies. Não, um troço mais legal. Vai morrer. Vá. Oh, ai, meu Deus Crítico, do céu, não crítica acredito. social foda.
Além de você dar 5 estrelinhas pra gente, você também pode seguir a gente em todas as redes sociais. É só procurar por Dragão Careca ou por dentro do nosso site lá você também encontra. E se você quiser entrar em contato conosco, basta mandar um pergaminho para contato@dragãocareca.com. Mande. O Bro é super incisivo, né? É só uma palavra. Vá lá e dê. Mande. Vá lá e dê. Receba. Ah, e se você não conhece, a gente também tem a Guilda do Dragão Careca, que é uma guilda onde alguns aventureiros ingressam lá pra ficar mais próximo, saber o que tá rolando nas nossas aventuras e também ganhar alguns prêmios exclusivos ali pelas quests que eles vão fazendo. E, inclusive, chegou agora o momento de trazer o correspondente da guilda da semana, que ele vai dizer pra gente o que rolou essa semana, o que se passou lá no nosso grupo da guilda. E é com você, correspondente. Fala pessoal, aqui é o Luiz. Hoje eu estou diretamente do camarim número 19 para trazer para vocês algumas informações lá da guilda que não para, né, velho? O pessoal lá não para de falar e não para de pedir doce, principalmente o senhor Tiamat, que tá sempre aí pedindo um docinho. Que delícia, cara! E falando em docinho, coisas de comer, tem um certo membro aí da guilda que eu não vou nem colocar nomes para não causar intriga. Ainda bem. Mas que fica insistindo em mandar fotos de uma esquisitice culinária chamado estrogonofe de coisas estranhas e muito peculiares assim. Que nojo. Se vocês quiserem realmente saber um pouco mais sobre isso, é só entrar no PicPay e buscar por @dragãocareca ou lá no Padrim, que é padrim.com.br/dragãocareca. Ou então você só acessa o site, que é o www.dragãocareca.com. Muito bom. Na verdade, eu precisaria da ajuda de vocês para impedir que mais essas bizarrices culinárias continuassem a acontecer. Então, se vocês puderem se juntar à guilda, seria muito legal. É verdade. Valeu, gente. É com vocês aí. Caraca, que ideia errada. Nossa, e eu sabia que ia dar problema. Sim, e tu viu o que aconteceu no meio do áudio, Troto? Não achou estranho? Pois eu não entendi o que é aquilo. Parece que tem vozes, né? Parece que tem umas vozes que não tem nada a ver com o ambiente que a pessoa tá lá e tá rolando o negócio. Mas os argumentos foram bons. É, eu gostei. Podia ser melhor. Muito obrigado, correspondente, por trazer as notícias lá da guilda que rolou essa semana. E temos mais algum recadinho? Tá faltando alguma coisa? Não, Acho né? que não. Inclusive, eu achei bastante erudito. Eu também. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio sobre argumentos idiotas para ideias boas. Ah, o próximo pode ser argumentos idiotas para ideias idiotas. A gente vai em todos os espectros possíveis. Caraca, vai ser um lixo esse episódio. Os argumentos bons para ideias boas a gente não faz daí. Não precisa. É, a gente não tem o que fazer, né? Só demagogia. A gente não tem capacidade para... O troço já é bom, pra que falar melhor? É importante explicar pro nosso público que antes da gente gravar esses episódios, a gente sempre faz um estudo, né? Pesquisa vários artigos aí pra poder se basear, poder ter embasamento. Ninguém tá tirando nenhuma ideia da cabeça aqui. Tudo que a gente fala é altamente aceito na sociedade científica, né? Mentira! Eu não faço isso, tá? Eu queria dizer pra vocês que eu só vou lá, tem uns amigos, e aí eu converso com eles. É um mago, tem um cara lá, outro lá, que é meio mago também, mas eu nunca li, sabe, muito. Meio mago. Ele tá aprendendo ainda. Ah, achei que ele fosse metade mago e outra metade outra coisa. Nível 2, eu acho, sei lá. Ele é metade mago e outra metade também. É, mas ele pode ser multiclasse. Não deixa de ser. É verdade. Tá certo. Então eu vou trazer aqui a primeira pesquisa que eu fiz, né? Eu tava pesquisando a respeito das redes de esgoto das cidades que os humanos criaram. Não sei se vocês conhecem, mas embaixo das cidades existem galerias. Como assim já fui? Não, nunca fui. Pior plano de férias possível, né? O que o feiticeiro vai fazer no esgoto? Eu já fui. Por isso que o pacote de turismo tava tão barato, né, Troll? É que tem atalho, dá muito trabalho o negócio em cima da cidade. Tem as pessoas, sabe? E ali embaixo não tem quase ninguém. Eu vou bem rápido. Quando eu tenho que ir lá do centro, eu passo embaixo. Sabe aquela esquina ali que fica perto do ferreiro? Ah, sim, lá daquela árvore ali. 2 minutos tô no centro. Tenta fazer por cima. Mas não é meio mal cheiroso o ambiente? Não, tudo bem, né? Eu me encharco todo, mas é que... Como é que tu faz pra lavar a roupa? A dona Sonja pega, recolhe tudo e bota lá na máquina. Máquina? A ideia é boa, tá? Não é pra estragar a ideia. Não é muito ruim.
Tô te dizendo, economiza tempo de caminhada. Muito bom o esgoto. Não economiza. Não economiza porque ninguém é maluco, a não ser tu, de caminhar pelos esgotos pra atalhar. Tu e as tartarugas ninja fazendo isso, né? Tá. Consentiu, né? Então tá bom. Não xinga o cara. O cara aceitou, né? Não, outro, ó, eu vou tentar uma hora pra ver se é legal. E morreu. Não, legal não é, né? Eu tô dizendo que é eficiente pra ser então não rápido. quero. Legal não é, pau. É uma desgraceira aquilo. Tá louco. Submarino de fibra. Pera aí que eu tô pensando no troado do esgoto, cara, todo cagado. Com cocô na cabeça, tá ligado? Ele emerge do meio do esgoto com cocô na cabeça e chapéu, tá ligado? Aquela abertura do Fantástico é o Troá na lama, né? Na merda. Oi, pessoal. Que louco. Pois é, só que daí eu parei pra pensar e eu fiquei pensando assim, olha só, quando o pessoal vai construir uma cidade, então, eles começam pela rede de esgoto, porque tem que, se tu vai botar a casa em cima, né, tu tem que fazer a rede de esgoto, não tem como tu fazer a casa e depois o esgoto, certo? Porque teria que demolir a casa pra fazer o esgoto embaixo, aquelas galerias. Então eu fui pesquisar, cara, e eu tô achando que é o seguinte, a rede de esgoto das cidades, ela nada mais é do que a versão anterior da cidade, que o pessoal só vai construindo por cima e vai tapando. Caraca, a cidade começa como um cagadouro e aí depois vai evoluindo. Vamos cagar, depois a gente vai morar. Primeiro é cagar. A cidade é construída, aí a cidade ficou muito velha, o pessoal precisa renovar a cidade. Então o pessoal faz o segundo andar e aterra o primeiro, e daí o primeiro vira o esgoto. O esgoto é uma cidade antiga. Acabou de falar isso. Foi 10 minutos que eu falei isso. Não, mas aí tu tá pensando em algo muito complexo. Eu tô imaginando assim, chegando o índio lá, o Bron e o Neandertal, os três entram num bar. Daí os caras chegam e constroem uma cidade. Eles constroem a primeira casinha, entendeu? E o restante lá vai ser feito depois. Já tá pensando em algo muito mais complexo. Primeiro o cara vai fazer a cabana pra morar, que nem tu mesmo exemplificou, Bron. Primeiro tu faz a cabana pra morar, o esgoto é a preocupação que vem depois. Inclusive foi o problema da peste negra, né, também. Mas não veio o caso. Sim, quando eu construí a minha cidade, eu fiz primeiro a casa, é que a gente tinha um receptáculo onde a gente alocava todas as nossas necessidades. Tu tá falando do banheiro ou de uma geladeira, Bron, que eu não entendi. Tu guarda fezes na geladeira? Não, tu falou necessidades. Comer é uma necessidade, bonitão. Ué, vocês nunca botaram fezes na geladeira? Que nojo. Fazer exame? Exato. Que nojo, cara. Que coisa nojenta. Parem de ser nojento. Mas eu acho que foi feito depois, tá? Eu acho que a cidade é feita, depois eles vão cavando, porque ninguém quer ficar, né, sentindo o cheiro, né? A gente tem que ir pra algum lugar, o escoamento. E aí eles fazem o buraco, só que daí o que eles fazem? Já que vão fazer um buraco, faz bonito. E aí eles começaram a fazer o quê? Porque eu ouvi falar, eu não sei se vocês sabem, né? Mas ali na cidade de Podcast, eles estão falando que vão fazer um negócio que vai cruzar tipo umas carroças de ferro embaixo da terra pra levar de uma cidade pra outra. Vocês viram falar disso? E aí eles já estão fazendo grande pra poder passar. Uma carroça de ferro embaixo da terra. Tá falando um trem? Tá, mas isso não tem a ver com esgoto, Troy. Isso aí é transporte, não é esgoto. Eu tô falando de esgoto. Não, mas o esgoto nada mais é do que um transporte também, mas de outra coisa. O cara tá comparando um trem com transporte, né? Transporta coisa. Faz sentido, Troy. Faz sentido. Mas olha aqui, eu vou trazer um outro argumento que corrobora com a minha ideia de que os esgotos das cidades, elas são cidades antigas. Porque olha só, o que habita no esgoto, Troy? Jacaré? Ai... Não. Tartarugas. O que ratos. também, além do jacaré, habita no esgoto, Troy? Eu nunca morei, então eu não habito. Só passo. Mas o que habita lá, Troca? Habita a pessoa, tu diz? Não, que criatura que existe no esgoto, Troca? Ué, goblins? Ô, cara burro. Tá difícil hoje. Ratos, Troca. Ratos. Ah, não. Mas aí, entendi. Tem ratos. E agora eu vou trazer um negócio que vai explodir a cabeça de vocês. Qual é o animal que é mais próximo ao homem geneticamente? O que é geneticamente? Tu cortar a menor parte de um homem e a menor parte do animal, as duas são mais parecidas possível. É o rato. É o rato. É o rato. Não é o porco. Não é o porco. É o rato, Troca. Tu acredita nisso? Não. Como que não? Tem que acreditar. Mas perguntou, respondi. Mas é verdade. Eu vi no artigo de Massachusetts. O que eu acho que são os ratos? Eles são os homens das cidades antigas. Não, mas aí não.
Pode até não ter droga, mas aí não dá. Mas eles construíram? Não, é porque as cidades foram ficando antigas e elas foram sendo esquecidas. E daí a população que existia naquela cidade, ela foi degradando e foi evoluindo até voltar a ser um ratinho. Tu acha que os ratos construíram toda a rede de esgoto? Não, cacete! Então até aí hoje, até aí na Disney, estão mandando no mundo ainda. Exato. O homem evoluiu do rato. Imagina que tu construiu a tua casa, tá, Brão? Aí veio... Por acaso foi. Não precisa imaginar. Aí tu morou nela por um tempo, beleza? Tu tá morando nela. Tu vê que todas as casas que estão ao teu redor, toda a cidade ali, ela tá ficando muito antiga. E daí começa a vir o pessoal pra morar, não tem mais onde morar, o pessoal vai lá e faz uma casa em cima da tua. Com o tempo vai passando, a tua casa vai sendo esquecida e o pessoal criou uma nova camada da sociedade em cima da camada de onde tu mora. Onde tu mora acabou sendo soterrado com o tempo, porque não teve manutenção, né? E tem uma cidade em cima da tua. E daí tu não quis sair da tua casa, porque a casa é tua. Então tu aceitou morar no subterrâneo. Sim. Só que a falta de sol e a falta dos nutrientes que a superfície trazem, tu começa a evoluir. E aí numa escala evolutiva e involutiva, no caso, tu vai te transformando no animal, entendeu? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. O rato evoluiu do homem. Uhum. Entendi. A questão do esgoto, ela é complicada, né? Por questão do cheiro ali, que nem eu falei, por isso que eu não gosto, eu sou totalmente contra. Contra o esgoto. Tem um odor muito ruim, desagradável, por isso que eu não tenho na minha casa. Construí só a casa e nada mais. E os detritos, o que tu faz? Eu jogo no rio. Filho da... Guardo numa sacola, depois jogo lá. Melhor isso do que o odor. O cara embala vácuo, né? E depois joga no rio. Criou o cocô pasteurizado. Cara, falando nessa questão, uma coisa que é uma ideia até boa que o pessoal inventou aí, não sei se vocês conhecem, tal da medicina. Sim. Ela tem uma questão muito complexa, que é muito ruim, né? Que é a questão de tu viver mais tempo e continuar sofrendo mais tempo. Caraca! Você diria que os médicos são os inimigos nossos? Exato. Imagina toda a batalha que tu fica ali, daí tu toma dano, de repente tu é curado. O healer ali te cura, beleza. Daí tu vai lá e toma mais dano, sofre mais. Sim. Restaura de novo. Sim. E novamente, e é assim que segue a vida, entendeu? Tu fica muito mais tempo sofrendo. Se não fosse o healer, tu sofreria bem pouquinho e não sofreria mais. Caraca, veja só. Mas não foi por isso que a medicina foi criada, né? Pra ela curar não foi a pessoa, criada pra tu... Foi feita pra curar a pessoa. Não foi criada pra pessoa sofrer mais. Ela foi criada pra curar a pessoa. Sofrer mais é uma consequência. Não, mas tu também pode não sofrer, é só tu parar de batalhar, já pensou nisso? Não, mas daí eu perco meu propósito. Sabe que a medicina foi criada por acidente, né? Não. Ela foi criada por um tatuador. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Foi um engano, né? Que ele tava tatuando um bárbaro pra batalha. E o bárbaro tava gripado e ele sem querer trocou a tinta por remédio. Mas o remédio, como é que ele inventou? Meu Deus do céu. Não, o remédio já tinha. Ele inventou a medicina, ele inventou o remédio, entendeu? É um veneno, né? É a mesma coisa. O que define o veneno do medicamento é a dose. O que ele fez? Ele, sem querer, pegou... porque era uma mistura de ervas ali, medicinais, né? E ele tava na mesma bacia. E ele pegou errado e injetou no cara com as agulhinhas de bambu ali dele. E daí o cara ficou bem. E daí ele descobriu que se ele trocasse a tinta, ele acabava salvando. Porque era uma época que não tinha tanta cura pra gripe, né? As pessoas só se curavam comendo laranja. Não, aí é escorbuto. Doença do pirata. O Bron, a gente já viu, ele parte daquele princípio filosófico pessimista que viver é sofrer, né? É a questão de poder sofrer mais. Se não fosse medicina, por consequência, não sofreria tanto. Tu pode ser mais feliz também, se fosse por causa da medicina. Tá vendo meio copo vazio, tá vendo? É. O copo meio vazio, não meio cheio, né? É esse o episódio que a gente tá gravando aqui, não sei se você sabe. Eu concordo com o Bron, até porque os médicos, eles viram médicos porque eles são hipócritas. O quê? Exatamente. Caramba! Eu vi isso no Assassin's Creed Odyssey, hein? Eu tava lá. Eu quero entender esse pensamento. Vai lá, Diogo, disserte. Mas a medicina tá aí no mundo aí, né, com a gente, há algumas eras já. E o pai da medicina é o Hipócrates. Então, os médicos são tudo fãs. Filhos de Hipócrates. Eles fazem o juramento de Hipócrates também. Ele é o pai da medicina. Caraca, o Hipócrates era um tatuador. Eu tenho certeza. Eu já vejo diferente, pessoal. Porque tem muita coisa que é inventada pra justificar outras coisas. Tem bastante coisa que é inventada. Prestasse atenção que eu não tinha terminado a frase.
E aí muita coisa acaba sendo inventada pra justificar outras. Eu penso que a medicina, assim como outras coisas, foram inventadas só pra tu. Caraca, me perdi meu raciocínio, que bosta. Toma um remedinho, tropa, é melhor. Vou ter que ir no médico. Uma coisa que eu reparei, sabe o filho do ferreiro lá, o guri aquele, que tá estudando lá com o ferreiro lá. Nestor? Isso. Tava cansadão de ir lá no ferreiro, porque, o ferreiro tava arrumando um peitoral de armadura lá, dava muito trabalho, né, porque é muita bateção. Eu tô realmente curioso pra saber pra onde que isso vai. Aí um dia falaram pra ele assim, ó, se tu for no médico, ele te dá um pergaminhozinho, que daí tu não precisa ir lá no ferreiro. E aí ele fez isso, e acabou não indo no ferreiro. Caraca. Não entendi. Toda essa volta pra dizer o que é um atestado, tá ligado? Meu Deus. Então os médicos, eles foram criados pra ajudar as pessoas que estão cansadas de trabalhar. Testado frio aí, um abraço. Tomara que nem o de Lost que doente mais na vida, né? Porque se a gente precisar de um médico e ele conhecer o dragão careca, a gente tá ferrado. Um abraço aí pra todo o Conselho Regional de Medicina. Já que a gente tá falando dessa galera que pede atestado e fica em casa só, sem fazer nada, essa galera, ela não quer ver o tempo passar. Então, a minha ideia é o relógio. Essas pessoas não olham pro relógio. É tua ideia? É minha Foi ideia. Tu que fez o relógio, é isso? Caraca, velho! Você é um feiticeiro do tempo? Cronos. Mas o teu relógio, como é que ele é? Tem que explicar pra galera que não tá vendo. Ele é biológico? Não, é de ponteiro mesmo. Ponteiro. É de ponteiro? Ou é de Não, qualquer relógio. Ah, sim. Tu quer me dizer pra que serve o relógio? Pra que ele foi criado? Qual é o argumento que defende essa ideia? É isso? Eu não gosto muito de relógio. Uma vez eu perdi o meu. Daí foi uma perda de tempo, sabe? Ai, meu Deus. Mas o Bron, ele me ensinou uma técnica de fazer com o sol, né? Tu olhar pro sol e ver a sombra. Tem todo esquema assim, é muito legal. Tu olha pro sol diretamente durante 45 minutos e depois tu vai enxergar todas as horas do planeta. É. E aí a gente volta à necessidade da medicina lá, que vamos precisar de médico. Tu estica o braço na tua frente e cada palmo que tu conta do horizonte. Palmo não. Não é palmo, tá? É a mão dedo. fechadinha assim, ó. 4 dedinhos. Isso. 4 dedinhos da base do horizonte já dá 1 hora. Vai subindo até chegar no sol e tu sabe quantas horas falta pro sol se pôr. Alguém entendeu? Isso a partir das 2, 3 da tarde, né? Tá, tu precisa de uma hora específica pra saber a hora específica. Não, porque tu sabe quando o sol tá no topo da cabeça, tu sabe que é no meio do dia. Ah, tá, mas eu não entendi. Você pega, deixa eu ver se eu entendi. Tá meio-dia. Sim. Tá, mas por que tem que ser às 2 da tarde se tem que estar meio-dia? Eu não entendi. Não, é porque daí o sol começa a inclinar. Fica em itálico. Não entendi. Vamos lá. Então o sol vai descendo em direção ao horizonte. O cara não tem noção de dinâmica, de mecânica quântica. Não, calma, Troy. Que Mecânica na tua quântica. cabeça tudo tá fazendo sentido. Tu tem que projetar pra fora. Vamos lá que a gente vai conseguir. Dá a mão aqui. Vai dar! Não vai dar! Aham. Passou meio-dia, sol desceu. Tá, o sol tá lá em cima. Não, tô meio-dia ainda, não passou o tempo. Eu tô sem relógio. Tá bom. O sol tá lá em cima. Aí o que eu vou fazer pra saber as horas? Se bem que se o sol tá lá em cima, eu sei que é meio-dia, né? Então. Tu sabe que é meio-dia, parabéns, isso. O sol tem que estar no meio da tua cabeça e daí tu vai pegar os 4 dedos, vai apontar pro horizonte e a cada 4 dedos vai passar 1 hora até chegar em cima. Então tu sabe que é meio-dia igual, que nem tu sabia no começo antes de usar os dedos. Mas não é isso. Tu olha o sol no horizonte, ele tá perto do horizonte, e aí tu mede e sabe quanto tempo falta pro sol se pôr e ficar noite. Eu fiquei confuso. O troço é fácil. Tu tá querendo dizer... Ó, eu olhei pro sol e daí eu vi ele lá na beiradinha, quase se pondo. Isso. Eu consigo saber se falta 3 horas, 2 horas pra ele se pôr. Pela quantidade de dedos que tu consegue colocar entre a distância do sol e a superfície do horizonte, isso? Isso. Parabéns, viu? É isso aí mesmo. Conseguiu. Do meio do sol ou da base do sol? Pô, de cima do sol, né? Porque enquanto tiver sol no horizonte, tu sabe que tem sol. Não, mas aí agora eu entendi. Caraca, de cima do sol. E lá vamos nós! Eu botei a mão pra frente, tá? 4 dedos. Isso aí. Tá? E aí o sol tá descendo. Botou. E daí, a cada 4 dedos que eu contar do reto na minha frente, que ele vai estar alinhado com a base do horizonte... Isso. Eu vou ter 1 hora. Isso. É isso? Isso aí. Mas aí que tá. Pra eu saber que faltam, por exemplo, 2 horas e meia, os últimos dedos que vão ser os que vão tocar no sol, começando de baixo pra cima, eles têm que ir até o meio do sol ou até tocar no diâmetro do sol. Olha, o troço era simples, mas o cara acabou de complicar. E o que tem a ver dar uma ideia ruim pro relógio?
Não sei, o que o Tiamat tá querendo realmente entender. Eu queria trazer informação pra esse episódio. Eu tava tentando, mas eu acho que o Troll nem sabe a informação que eu trouxe. Experimentem aí. É que o Tiamat mora num lugar que só tem montanha de pedra, de metal e concreto na volta dele, nem vê o sol, entendeu? Então meio que... Não, dá pra ver o sol, só não vai funcionar isso aí que tu fez. Eu que sou uma pessoa que gosta de ir pro horizonte, já falei que eu tenho prazer de olhar pro horizonte. Ah, então, gosta de ver os enigmas, né, que tem lá. Isso. Fazer cocô na chuva. Mas o tempo tá aí, né? O tempo, ele, né? Ele vai... Ele... Tempo é dinheiro. Não, ele tá aí... Pior argumento, o tempo tá aí, né? Só que o tempo não passa, né? A gente que... Não, o tempo não para. Não para. É o nome da música lá do Cazuza. O tempo não para. O tempo só passa. Só que daí a gente mede o quê? A gente criou um ponteirinho pra saber quando sai do trabalho. O cara só fala em trabalho. O pessoal tá bem satisfeito aí com a carreira, com a vida profissional. Né? O cara tá falando ferreiro atestado. Uma vez uma amiga minha, ela viajou no tempo, porque ela perdeu o relógio dela, sabia? Não. Ela era bem jovem, ela perdeu o relógio, virou uma senhora. Pô, o cara fez um combo de 3 piadas, meu. Muito bom. Cara, e tudo ruim, né? Ficou boas 3 juntos. Separadas não tem graça, mas junto ficou legal. É, junto todas elas tiveram time, né? Ô, Diogo, explica pra gente o que tu pesquisou aí sobre o relógio. Ah, tava sem tempo, não consegui ver, né, meu? Caraca, o cara trouxe a ideia pra gente pensar e ele não sabe de onde é que veio o negócio. Ele disse que foi ele que criou, né? Mas se não tem patente, não tem. É que era muito ruim ficar olhando pro horizonte, ficar olhando pro sol com os dedos apontando, daí fiz um pilarzinho de pedra com um triângulo em cima. Mais fácil. Ah, você começou criando o relógio de sombra, o relógio de sol. O difícil foi conseguir equilibrar depois no pulso, né? É difícil. Complicado. Muito pesado. E o cuco? O quê? Quem é que teve a ideia de trancar um passarinho dentro de uma casinha que fica girando um troço? Que a cada 1 hora, uma voltinha, eu não sei o que acontece lá dentro que faz o passarinho sair pra fora. Não, mas isso aí é desenho, isso aí não existe na vida real. Tem, eu já vi. Eu só vi esses relógios em desenho, cara. Não, tem sim, nunca vi um cuco. Um cuco, ele não é tipo o instinto que nem o pássaro Dodô? Não. Eu não sei se o passarinho se chama cuco, né? Porque eu não conheço nenhum pássaro que fala o próprio nome. Porque daí seria um Pokémon, né, cara? O Pidgeotto. Pois é, entendeu? Então não é. Bem TV. É, verdade. O Bem TV, o Quero. Ele fala, quero. O editor vai botar aí o som do Quero pra você. Escuta aí, ó. Que som que faz o Quero? Quero, não sei. É, na verdade, um... Nota 0. Ah, é isso aí. O Quero é um bicho brabo. É, eu já fui atacado quando eu morava pra fora, lá no negócio de guerra de vaca. Tinha uns Quero, que eles cuidam dos filhotes. Ah, não passa pode chegar perto eles voam na tua cabeça. Eu acho que todos os animais cuidam dos filhotes. Não, se bem que a tartaruga não cuida, né? A tartaruga é um animal que a gente tem uma afeição por ela, não deveria ter, cara, porque ela não é um bicho empático. Eu não tenho afeição por uma tartaruga. Ah, eu acho elas bonitinhas, pequenininhas, correndo na beira da praia. É, eu sabia que 10% só das tartarugas que saem dos ovos ali, elas sobrevivem até os 137 anos, sobre. E o resto, o que acontece? O resto morre antes. Que animal que tu gosta, ô Diogo? Tu tem feição. Feição mesmo. A gente tá falando isso tudo pra não falar de relógio. Não, porque a gente tem tempo. É que o relógio, ele... Não vou falar. Ainda bem. Caraca, que medo. Na verdade, o relógio... Quem é que criou o relógio? Foi um mago. Mas não foi o Diogo. Porque o Diogo tá roubando a patente que não teve patente. Até porque ele é um feiticeiro, né? Mas... Exatamente. Também tem esse detalhe. Mas ele pode ser multiclasse, né, Troa? Aí tu já tá diminuindo o colega que tu nem sabe da vida dele. Mas aí seria meio mago. É. E aí voltamos ao meu argumento lá do início. Mas quem criou foi um mago. Por quê? Porque ele tinha uma fila que todo dia ele ia lá pra poder pegar os itens mágicos que eram distribuídos no centro da cidade. Porque ele era um aprendiz ainda. Só que daí ele não sabia que horas eram. E ele sempre chegava atrás dos outros. Tinha uma fila e ele queria ser o primeiro pra poder se liberar e poder sair mais cedo. Atrasado. Isso, ó, o Bron pegou a ideia. Ele sempre chegava atrás de todo mundo que tava na fila. Então ele sempre chegava atrás dos outros. Aí ele começou a pensar numa geringonça que conseguisse avisar ele de quando que era o melhor horário pra ele poder ir lá e chegar na frente dos outros. Inclusive, isso prova de que o alarme ele foi criado antes do relógio, e o relógio foi uma necessidade que tinha pra se criar o alarme. Então ele é composto. Caramba! É.
que ter cultura, rapaz. Quando eu penso no relógio, eu penso em algo que sempre se repete. Só que o relógio é uma coisa que, hoje em dia, não sei se vocês viram, né? Mas não tem um negócio aqui de ponteiro. Tem gente que olha o ponteiro e nem consegue ver direito o que é, né? Sim. Eu conheço gente assim. É, porque facilitar a vida, né? Pra que relógio analógico? Aí tem umas luzinhas. Tem até um cara que eu conheço que tem um relógio que ele chama de relógio inteligente, uma coisa assim. Aí o relógio diz que vê até quando ele tem que ir no banheiro fazer cocô, uma coisa assim. E esse cara... É relógio biológico esse outro. É. Então os relógios evoluem. Agora, essa criação que eu fiz é tão genial, que ela nem precisa evoluir. Ela sempre vai ser a mesma. Cara. Que é o guarda-chuva. Pera aí, o guarda-chuva foi tu que criou? Não, é a invenção que eu vou falar. Tu falou essa criação que eu fiz? Que eu fiz? Eu falei? Falou. Que eu vi? Tu falou? Então eu falei errado, então. Não vou mentir, viu, galera? Não fiz o guarda-chuva, tá? Não, assume que foi tu que fez. Assume. É. Não, até porque eu acho o guarda-chuva... Vamos combinar, né? Mas o guarda-chuva, pessoal... Uma vez eu tava andando... Isso era perto da cidade que eu morava lá, né? Tinha uma fazendinha e tinha uma cidadezinha que a gente ia buscar coisas, às vezes. Porque a gente não produzia tudo, né? Então tinha que buscar. Escambo. Arroz, por exemplo, a gente não plantava. E aí, nesse lugar, começou... Mas pensa na água. Um toró de água. E aí... A chuva. No caso, né... Que venha a chuva. É, chuva. Tinha um cara que tava com um baita de um chapéu. E, obviamente, né, você sabe como é que é, né? O chapéu, aba larga, assim, e tal, e a água pegava, algumas partes do corpo não pegava ali na cabeça dele e tal. E aquilo ali chamou a atenção dele. E aí ele pegou, espichou uma bengala que ele tinha e levantou o chapéu. E ele percebeu que ele fez uma espécie de um suporte ali e virou, tipo, uma espécie de um negocinho que continha a chuva. Por que o guarda-chuva ele tem aquela bengalinha, né? Porque tu consegue mexer, dá mobilidade, né? E aí depois começou a evoluir. Mas esse cara, eu não sei se foi ele, tá? Mas esse cara aí, eu tô pra te dizer que ele pode ter inventado esse tal de guarda-chuva. Mas por que o nome guarda-chuva? Eu pergunto pra vocês. É porque ele queria guardar a chuva pra depois, numa região muito seca, ou quando não tivesse mais chovendo, ele guardava aquela chuva pra usar posteriormente. Essa é uma das vertentes do guarda-chuva, né? Coleta a chuva. Mas na verdade o guarda-chuva ele foi um acidente também, né? Não foi criado com esse propósito, né? Ele foi uma invenção da guarda costeira. A guarda costeira guarda as costas? O que é o guarda costeira? Ela fica na costa da Bahia, né? Onde tem praia. Do lado de Salvador ali. E aí a guarda costeira, ela queria criar um barco retrátil. Era um barco que tu podia, quase como um origami, assim, tu podia montar ele e desmontar. Exatamente. Só que daí, quando eles foram fazer o primeiro teste do guarda-chuva, começou a chover e pro cara chegar até o mar ali sem se molhar, que ele tava na costa ali, né? Ele pegou o barco, ele desfez ali, né? Desenrolou o barco e botou na cabeça e foi indo até lá. Quando ele chegou na beira da praia, ele percebeu que ele não se molhou. E daí, ele percebeu que se ele usasse o barco na cabeça em vez de na água, ele ia se proteger na chuva em vez de afogar, porque quando ele testou, o negócio afundou, né? Não teve o que fazer. Caramba. Era isso. Como é bonita essa história. Imagina um barco, Bron. Só que ao invés de tu botar na água, tu bota na cabeça, entendeu? Só que um barco que tu pode desmontar. Ficou abstrato, né? Eu fiquei confuso de novo. Eu também. Era um barco pequenininho. Uma canoinha. Uma canoinha. É, eu não sei que tipo de guarda-chuva que o Tiamat usa. Ficou meio estranho. Eu tô imaginando um cara, tipo, com um barcão na cabeça, sabe? Tipo um chapelão gigante. É que tu não tem cauda, né, Tra? Pra quem tem cauda, o guarda-chuva tem que ser mais comprido, né? É verdade. Mas tu não consegue enroscar a cauda no corpo pra não ficar de fora? Não, porque assim como os teus braços que tu usa pra poder se equilibrar quando tá caminhando, eu preciso da cauda pra me equilibrar. Se eu cortar tua cauda, tu cai no chão. Perde equilíbrio? Provavelmente sim. Em algum momento eu vou me equilibrar, vou aprender a me equilibrar. Caramba. Assim, os répteis usam a cauda pra equilíbrio também. Outra coisa também do guarda-chuva que eu tinha visto, não sei se vocês sabem, mas lá no reino, as mulheres, elas usam os vestidos com uma armação, né? É bastante camada e tem uma armaçãozinha, tipo um negócio de ferro. A armação também é coisa do Hipócrates, né? É. Eu sei que um dia tinha uma que tava correndo da chuva, e aí uma outra pegou e só levantou a saia. Não levantar assim, né? Mas levantou a saia ficando embaixo da armação, tipo uma barraquinha. E aí eu acho que ali também ficou essa coisa de que de repente tu fazer uma barraquinha móvel menor que um barco tem que ser, tá? Tu pode fazer um troço pra te fugir da chuva, porque o guarda-chuva é um troço pequeno. O único problema nessa história é que a moça que se escondeu ali, ela foi presa depois, né? Que a polícia prende quem tá por trás de toda a armação. Isso. Outro assim, ó, a questão do guarda-chuva é muito ruim, né? A situação de que tu sempre perde ele. Tu perde. É verdade. Mas será que ele foi realmente inventado pra
que nem o Bron disse, que foi pra coletar, né? Quando vê, não tem negócio de chuva, né? Alguém usou ele assim. Acho que tinha um cientista, eu acho. Tinha um cientista que queria medir o pH da água. Agora parece que piorou. Ah, ciência, não é magia. Então ele fez esse aparelho, só que as pessoas começaram a usar o errado, o guarda-chuva. Começaram a virar de cabeça pra baixo. O certo é tu cravar ele no chão, abrir, esperar chover e armazenar toda a chuva nessa parte convexa. Era assim que ele media o... Coleta a chuva. Já pararam pra pensar que se tu usar o guarda-chuva de cabeça pra baixo, ele é um balde dobrável? What the fuck? Exato. Pode carregar várias coisas ali, transportar objetos. Cara. Sim. E se for o tamanho de um barco, vira uma piscina? É. Exatamente. Corrobora com a outra história que eu tinha feito lá. E tu já pensou que se tu botar ele embaixo do sol, ele vira um guarda-sol? É verdade. Mas se tu virar ele de cabeça pra baixo, não vai guardar raio de sol ali. Ele não é um coletor de sol, ele é só um guarda-sol daí. Ter guarda do sol. Então assim, ó, se tiver chovendo, é guarda-chuva. Se tiver sol, é um guarda-sol. Ele só troca de nome. Então não é no sentido de guardar, é no sentido de guarda. Exatamente. Isso, ele te protege. Ele te protege. Faz sentido. Guarda-costa que tu coloca em cima da cabeça. Se tu tiver chovendo numa estrada que não tem curva, numa rua que não tem curva, que ela só segue, é um retaguarda-chuva. Nossa. Isso. Caraca, que vergonha dessa piada. Eu também. E já que a gente tá falando de chuva, Troa, o que é uma coisa que vem junto com a chuva? Trovão. Trovão, exatamente. Tô aqui pra trazer qual foi a necessidade que criou a energia elétrica. Qual foi a necessidade que fez a humanidade descobrir energia elétrica? Vocês sabem? Por acaso vocês têm alguma ideia? Ligar as coisas? Ligar as coisas. Eu acho que as coisas que se ligam na energia elétrica foram criadas depois, bro. Não antes. O pessoal criou. Imagina o pessoal que criou. Onde é que tu ia ligar tua geladeira se não existisse energia? O cara criou a torradeira. Nossa, que legal. Ela promete botar o... Você coloca o pão, ele vai sair torradinho e pronto pra comer. E como é que ela funciona? Pois é, isso aí ainda não sei. Isso ainda vai ser inventado. Olha, mas um mago que eu costumo conversar, ele me disse que essa eletricidade aí, ela na verdade foi criada pra fazer com que sempre seja dia. Caraca, por quê? Ah, eu não sei, né? Só me falou isso aí. Isso é importante vir com informação. Mas eu acho que tem a ver com a lâmpada, né? Sim, antigamente era muito trabalhoso ficar catando vagalume, né? Então o pessoal teve que buscar uma outra saída. Aí, todo mundo sabe que não tem nada a ver com vagalume. Por que o nome é vagalume? Porque lume em... É uma luz vagante na floresta quando tu olha de longe. É luz em latim. E vaga é o quê? Perambula. Vagabundo. É uma coisa que perambula. É uma luz vagante. Ô, Diogo, tu que sabe aí qual que é a origem. Porque eu quero ver se vocês vão acertar. Se faz sentido com a origem que eu pesquisei aqui. A origem da energia elétrica é que, antigamente lá, né, a criançada tava brincando muito de pipa. E é um brinquedo mais perigoso que tem, é pipa. E daí surgiu esse cara, acho que é Thomas Edison, e falou, não, vou mostrar pra todo mundo que é perigoso isso. Ele começou a empinar a pipa só pra mostrar que é perigoso. E daí começou a cair raio na pipa e ele tomou um choque. Caraca. E tu vê como a humanidade, ela não evolui, né, cara? Ela tá afadada a cometer os mesmos erros. Porque antigamente, na época dos medievais, o pessoal brincava, as crianças, né? Brincavam de pipa e hoje elas brincam de pepa. Eu não estou suportando mais. De pepa. Tá quase. Eu já achei que ia falar uma outra coisa. Que medo que eu trouxe. Esse Thomas Edison, ô Diogo, ele era velho. E a pipa dele, por acaso, quando tomou um choque, caiu. Não vai fazer essa piada. Não vai fazer essa piada aqui. Eu proíbo. Tá amarrado essa piada. Cancela. A energia elétrica, ela simplesmente dá choque, né? Isso é muito ruim. Tu não gosta de tomar choque, Bron? Eu não gosto. Uma vez eu tava caminhando na floresta, né? Junto com os meus amigos indígenas. Tomou choque na floresta? É, deu um raio. E nos deu um choquinho. E aí, nesse dia, né, a gente recebeu uma descarga elétrica, né? E aí foi muito doloroso. E aí o pessoal ficou meio chocado com tudo isso, sabe? Que bom. Ah, era só isso? Eu realmente tinha esperança, bro. Já eu tava. Hoje em dia, quais são as fontes de energia que tem? A gente tem a energia eólica, né? Que é a energia dos ares. A gente tem a energia nuclear, que é a energia dos núcleos. A gente tem a energia elétrica, que é a energia dos elétrons. Tem mais alguma energia? Solar. Ué? Termoelétrica. A gente tem a termoelétrica, que é a energia dos termos. Elétricos. Que é a energia do hidro. Que é dos hidros. Que é a energia do fogo. Tirando o prefixo da... E a de carvão? Energia dos carvos. Não!
Não, mas a energia do fogo é a mesma do carvão, não? Inclusive é horrível, né? Mas a madeira vira carvão. Eu acho muito boa a energia elétrica, eu acho que ela é muito importante, tá? Pra gente. Por quê? Porque a gente tava tendo um problema na nossa fauna. Não sei se vocês estão acompanhando aí as questões mais ambientais e tal. Estavam quase entrando em extinção os Joãos de Barro. João de Barro? Aquele que faz... Ele canta João de Barro. É um passarinho. João de Barro. Todos os pássaros são pokémons do nosso mundo. E daí o pessoal começou a instalar energia elétrica, e daí pra fazer isso o pessoal tinha que instalar postes e fios, né? Isso pro João de Barro, ele é basicamente um alicerce, né? É uma viga, né? De alicerce pra ele construir a casa dele. Faz sentido. E todo mundo sabe que o João de Barro, ele só faz uma casinha se tiver sacada, né? No fundo era uma fachada pra manter a habitação do João de Barro. Exatamente. Ele faz gato ainda na casa dele ainda. Exatamente. Não faz porque não consegue subir lá em cima. É por isso que o João de Gato. João de Gato. João de Gato. Por isso que o João de Barro, ele tá seguro, né? E depois a gente teve toda a crise dos imóveis e tal, que aí a gente não vai entrar nesse detalhe, mas gerou também uma treta depois. É. E daí vocês veem o que é a energia, né? Simular essa... Olha que coisa legal você conseguir simular algo pra poder fazer depois, simular energia, né, e tal. Toda essa questão de simulação, um simulacro. Sim. É muito boa tu poder fazer uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, retratar um momento. Olha a coisa boa. Um teatro. É fundamental. Inclusive, esse conteúdo que tá chegando agora no seu ouvido aí, ele nada mais é do que um simulacro, uma simulação da gente falando. Porque isso que a gente fez já tá perdido no passado. Você tá escutando, você tá revivendo uma parte do passado através de uma simulação e tá ouvindo de novo. Uau! Caraca, é uma coisa no futuro que simula um presente que já é passado. Exato. Simula toda uma alegria. Exatamente. Pra nós tá sendo presente agora e pra pessoa, pro teleouvinte que vai estar ouvindo a gente, vai ser uma simulação no futuro que pra ele vai ser o presente do nosso passado. Eu já acho que os simulacros, sejam quaisquer simulacros, eles são criados pra gente conseguir enxergar o nosso mundo. A gente não consegue ver o mundo com os nossos olhos, a gente só enxerga o mundo através do espelho. Não entendi, Tro. A gente só enxerga as representações de tudo, a gente não enxerga as coisas em si. Tá, mas uma coisa é uma coisa. Tá, deixa eu tentar entender. Tu tá fazendo uma referência à caverna de Platão? Dá pra trazer tranquilamente Platão aí. Ele, o Hipócrates. O quê? Hipócrates. Aquele momento que o cara falou isso aí, me deu instantâneo. Eu tava quase conseguindo fazer sem, Ratinho. Ó, tu tá falando que uma coisa é ela mesma. Só que a maneira como a gente vê ela não é aquela coisa. Ela é a maneira como a gente vê. Exato. É isso aí, né? Exato. Aqui, ó, tem uma maçã, tá? Tu não vê uma maçã. Quando tu olha pra maçã, tu vê todas as representações de maçãs que te vem à mente quando tu vê a maçã. Exatamente, a palavra maçã... já é um simulacro. Qual a diferença de maçã, apple, manzana, apfel? Caraca, velho. Da Apple é bem mais caro. Quando se nomeia as coisas, já se cria um simulacro. Por quê? Pera aí que eu não acompanho. Porque as coisas em si, elas existem independente de nome, cara. Então quer dizer que uma pintura de uma maçã é um simulacro de uma maçã de verdade? Não. Sim. Pode ser. É uma representação da maçã. Uma pintura de uma maçã é um simulacro de uma coisa real? Ela é a maçã de quem fez a pintura. Quem tá simulando ela é quem tá fazendo o quadro, da maneira como ele tá vendo a maçã. Eu posso ver diferente. Por isso que uma obra de arte é subjetiva. Mas aí, se a gente for pensar na subjeção das coisas... subjetividade. Subjeção não existe? Existe, mas é outra coisa. Existe, mas é subjetivo, né? É por isso que eu gosto de ser objetivo e não subjetivo. Por exemplo, Troá, receber uma injeção, eu falo que é nota 4 de 10 de dor. Eu não tô sentindo a dor que tu tá sentindo, mas agora se a gente quantificar ela, daí dá pra ter uma ideia de eu falando pra ti quanto que eu percebo de dor. Tô simulando ela, no valor 4. Quanto tu acha que é a dor de uma injeção? De 0 a 10. Dor de uma injeção? Cara, pra mim é um 3. É um 3 também pra mim. É que a dor da injeção, ela é psicológica. Esse é o problema. Como toda, né? Eu acho. Não, é porque tu sofre com a ideia. Tu sente a dor na pele ou tu sente a dor no cérebro? Não, ela é simulada no braço e é sentida pelo cérebro. Não é simulada no braço. Então ela é sentida no braço. É que aí que tá. O cérebro, ele manda, ele recebe e ele faz acontecer a dor. Ele recebe o impulso e joga a dor em ti. Ele emula. Não, mas aí se a gente vai pensar que ele emula, tudo é emulação. Não existe mais realidade.
realidade, né? Se a gente for partir desse conceito. A gente tem que entender que emular uma coisa é fazer uma cópia, tá? Tu sentir a dor, aquela dor tá sendo original pra ti. Tu não sentiu a dor em algum momento e agora tu tá projetando uma cópia dela pra tu sentir depois. Exato. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Isso o Ferreira me contou também, tá? Outra vez? Teve uma vez que lá na outra cidade, lá na cidade do sul, teve um cara que tava pra ser executado numa guilhotina. Isso é uma história real mesmo. E aí, você sabe como é que é, né? Aquele reino lá é bem complicado e tal. Um reino genérico, né? Um reino genérico. Eles pegaram o cara pra ser executado, colocaram ele na guilhotina e não usaram a guilhotina. O carrasco pegou uma toalha molhada, bem gelada, e deu uma chicotada na nuca dele e ele morreu. Caraca, isso é verdade? Não, é verdade. Mas ele deu uma chicotada com uma toalha? Sim, uma toalha molhada. Eu que não brinco mais com toalha. Sim, porque o cérebro tava preparado pra perceber aquilo. É por isso que se a gente espera que vai sentir dor, muitas vezes a dor vai ser maior do que a gente sentiria se fosse pego de surpresa. Então a dor que a gente sente é um simulacro do cérebro da dor de verdade. Não, eu discordo. Eu não acho que é um simulacro, porque quando tu sente dor, não é o teu braço que sente dor e depois ele é uma simulação passada pro teu cérebro. Tu, como um ser, tu sente dor. Tu não sente dor que é projetado, porque tu precisa do teu cérebro pra interpretar a dor. Então, até o momento que chega no teu cérebro, a tua dor não é nada. É só um pulso elétrico que os teus sensores de dor estão enviando. Então, tu sente dor no momento que chega no cérebro. Então, pra mim, não é um simulacro. Como a gente tá intelectual, né? Nada parece um argumento idiota. Verdade, né? O troço ficou sério, filosófico. É que a gente consegue estragar até os episódios que é pra fazer besteira, daí a gente faz certinho e estraga o episódio também. É uma filosofia, né? Eu defendo que um simulacro, assim como um simulador também, ele só serve pra simulador. Ai, meu Deus. Simulador, ilustrador, editor. Parede amarela. Parede amarelo. E isso remete o que o Bron falou lá no começo. Sim. Que a medicina era ruim porque prolongava a dor da existência. Porque prolongava a dor. Exatamente. Aí, ó. Bron visionário. Sentimentos. Sente os mentos. Mas, gente, quando a gente tá falando de simulacro, a gente tá falando de uma realidade que ela não é a nossa, mas ela é quase como um espelho da nossa. É praticamente uma outra realidade. Nesse momento a gente tá nessa realidade, que é a internet. Ah, sim. A internet, ela foi uma rede mágica. Net de quê? De teia, né? De ninho. Errou! Ninho? Inter dentro. Não, inter não é dentro. É vários. Errei no prefixo. Dentro do ninho, segundo o Troll. É, internet. Tem tudo a ver. Comecei falando teia, né? Nada a ver. Nem se fala mais em web. Sabe por que o Troll falou que net é ninho? Porque ele confundiu com o inglês nest, tá ligado? Nada a ver, né? Agora que eu percebi. Não sei por que eu falei ninho. O ninho interno. Porque eu tentei consertar com web e não era. Outro, esse meu não precisa pagar lá a mensalidade da Wizard. E tem o web namoro também, né, Tro? O web namoro. Namoro do quê? Na teia. Teia do quê? Da aranha. Aranha que faz o quê? Ah, o Homem-Aranha beijando a Mary Jane ao contrário. Já usou droga hoje, né, noia? Mas a internet, pessoal, a internet, ela acaba tendo um propósito que é o quê? Importante se planejar pro episódio, eu acho. Não, mas é isso. A internet, pessoal, é exatamente o que você pensou agora. Que a internet chegou a um ponto de que ela já é a nossa própria mente. A gente tá a um passo de entender a internet como uma extensão do nosso cérebro. Não faz sentido nenhum. Tu achou que é um argumento idiota? Sim. Entendi! Entendi, muito bom. Parabéns. Na verdade, o melhor uso da internet que existe... Mas ninguém faz. É tu conseguir observar a evolução mental das inteligências artificiais através dos bots de redes sociais. Porque se tu olhar no começo... Quando tu olhava, uma pessoa importante, uma página importante foi lá e postou uma notícia. Daí embaixo tu começava a olhar, tinha um monte de bot. Que os homens pensam quando me veem no banho. É um bot tentando sexualizar, trazer através do sex appeal, da sedução, né? Tentando trazer... Tens o que é preciso. Tens o que é preciso para esmagar a minha rata. Não faz nem sentido essa frase, se tu for parar pra pensar. Aumente seu tênis. Aumente seu tênis. Tem também do aplicativo do joguinho lá, como é que é? O Brasino. Vocês riram, né? Mas tu pode ver que os bots, antigamente, eles postavam isso daí e eles foram aprendendo que se eles postarem desse jeito, não vão conseguir atrair ninguém pro objetivo deles.
menos, mais ou menos. O robozinho, a IA ali, ela é neutra, tá? Ela faz o que ela foi programada pra fazer. Ela não quer seduzir as pessoas que estão seguindo ali. Mas tu acha que não caem mais? As pessoas não caem mais nisso. Mas vocês estão rateando, gente. Olha só, a internet é a igualdade. Vocês sabem que a gente, quando a gente tá em missões, às vezes a gente consegue pegar um baú de recompensa e tal, né? E a gente abre esse baú. Só que, infelizmente, nem todo mundo pode abrir baú. Então, o mago lá do negócio da internet, ele criou... Por quê? Porque tem pessoas que ficam abrindo baús pra outras pessoas ficar vendo. Tem pessoa que fica se entretendo só vendo os outros abrir baú. Caraca, agora que eu entendi. Ah, eu não entendi. Olha, meu tema foi entender. Cara, e eu digo mais. Tem gente que fica pagando pessoas na internet. É maravilhosa a internet. Tem gente que tá dando emprego. A pessoa ganha muito dinheiro. Então ela fala assim, eu quero distribuir um pedaço da minha renda pra outras pessoas. Então o que ela faz? Ela entra um dos caminhos, um dos portais da internet ali, que o pessoal chama de... Não lembro o nome. Mas um negócio de TV lá. Que ela fica dando dinheiro pra uma outra pessoa, pra uma pessoa que ela tá, principalmente na parte da medicina ali, os tatuadores, né? Pra uma outra pessoa treinar uma tatuagem de mentira com o nome dessa pessoa que tá dando dinheiro na própria pele, fazendo com canetinha. Então a pessoa paga pra ver uma outra pessoa escrevendo o nome dela com canetinha na pele. Simulacro? Olha que impressionante isso. Isso é distribuição de renda, gente. É. O Bronco me mostrou esse... O que tu acha da internet, ô Diogo? Eu não sei exatamente quando que foi, que ano que foi, mas foi lá, acho que... 69. É, por aí. Foi na guerra. Já tinha muita informação, então eles queriam fazer alguma rede pra jogar toda essa informação que era lixo, que não precisava. Só que era digital, então não era física. Então... Caraca, é um eles esgoto meio que fizeram virtual. um esgoto virtual. Exatamente, exatamente. Nossa. Feita pro ratos. Caraca, voltou lá pro começo. Feita por ratos. Que nada mais são. O que é os ratos? Já se linka lá com o começo. Feita por ratos, para ratos. Exatamente. A gente tá revisitando o passado. Que, no caso, era o presente agora há pouco. E as pessoas vão vir mais no passado ainda. Então as pessoas estão revisitando o nosso passado, que é o antecipassado que o Troy inventou do outro episódio. É isso aí. Mas, olha, agora eu fiquei pensando, realmente... Vocês estão se passando já. A internet como um esgoto virtual... Faz sentido. Eu acho que faz todo sentido, ô Diogo. Putz, não melhora meu argumento, ele era pra ser idiota. Não. Não, mas ele é bom porque os humanos não entenderam que o propósito era pra fazer um lugar pra botar informações fora e estão usando as informações como se fosse de verdade, como se fosse tudo que tá lá de verdade. Não, e o que tem de merda mesmo na internet, né? É, eu ia falar isso aí. Eu acho que os caras estão usando muito bem, Troa, muito bem, tem cada merda. Não, mas é que tem gente que tá levando a sério, entendeu? Esse é o problema. Sim. Ah, mas daí o cara pega a merda do outro e esfrega na cara. É verdade. E detalhe, não são merdas, são simulacros de merda. Tem gente que come merda. Feitos pelos ratos que eram homens. Feitos pelos ratos que eram antigos homens. Olha o que corrobora aí. Por onde é que passam os cabos de fibra ótica que levam as informações? Esgoto. Caraca, velho, tá tudo interligado, não é possível. Mesmo que as pessoas não tenham entendido a ideia da internet, veio uma coisa que eu acho que é boa, começou a se espalhar mais pelo mundo, que é a música. Ah, mas aí, as maiores invenções, né? Inclusive eu colaboro pra ela, né? É. Toda colaboração positiva ou negativa, ela é útil, né, Tro? O importante é participar, Tro. Vou fazer voto de silêncio nesse dragão careca. Intro silenciosa, depois já começa direto o episódio. Toca o The Sound of Silence. Hello, darkness, my old friend. Eu acho a música muito importante, porque a música, ela é capaz de acabar com guerras. Ah, é? Sim, a Guerra Fria... Pare! Não é... A Guerra Fria acabou por causa... Pare agora de bombardear. A Guerra Fria, ela acabou com a sensibilização dos líderes mundiais com a música Imagine dos Beatles. Vocês sabiam disso? Ah, eu ouvi falar disso aí. Ah, eu não imaginava. Pra vocês terem noção da importância da música. Pra mim, é a melhor parte da música. Ela é excelente pra disfarçar outros sons. Vai dar merda, vai dar merda. Vamos dizer que você foi na casa da sua namorada, do seu namorado, tá? A primeira vez que você foi. Sim. E daí, você precisou ir no banheiro. Deu aquela dor de barriga, não tem o que fazer. Não dá pra correr até em casa, não dá pra sair. Você vai passar 3 dias lá. Não tem o que fazer. Ou deu gases. Você tomou aquele refrigerante, deu gases. Sim. Você precisa tirar isso do corpo, senão você vai falecer. Corra!
Tudo isso? Caraca, gases ao tomar refrigerante, eu já vi arroto, mas gases? É só não arrotar pra você ver pra onde é que vai. Aí, o que você faz? Você vai no banheiro, bota uma música no celular bem alta. Que música tu botaria? Ela vai abafar. Pra ir no banheiro, música que eu botaria? É. Cara, geralmente eu boto música eletrônica, porque tem muita batida. Ele pode se perder no meio os sons ali. Ah, e aí tu segue o som da batida. Tu vai fazendo em parcela. Se tu colocar uma música clássica, às vezes pode demorar muito pra chegar no clímax da música, entendeu? Sim. Então, às vezes tu vai ter que ficar te segurando ali pra chegar. E na música eletrônica tudo é um barulheiro, entendeu? Vai morrer. Eu gosto muito de música eletrônica, inclusive, por sinal. Não foi no sentido pejorativo. O ritmo é mais rápido dela, né? Ela... Depende também, né? Geralmente eu acho que sim. Geralmente eu acho que sim. É uma frase que não diz absolutamente nada. Geralmente eu acho que talvez, quem sabe. Ah, mas a música, além de ser meu sustento, essa guilda e tal, que paga magrinha, uma parcela aí. Só um pouquinho. O pessoal que vê, aquela vez que eu fui lá na taverna lá, aquele jantar, tudo foi o quê? Minha voz e meu violão. O pessoal que vê, curte muito. Quem não curte muito é o pessoal que ouve. Daí não... Não dá muita fé, mas vai, segue o pensamento. Mas não é essa questão de abafar. A música é pra ser ouvida mesmo. E pra ser ouvida quem canta, quem toca. Ela não é só um disfarce. Não é só uma coisa. A música, pessoal, ela só é inventada pra ser a voz de quem não pode ser ouvido. A música, então, ela é uma forma de transmitir sentimentos, não é isso? Não só sentimento, pra informar. Ah, usar a música como informação. É, pra avisar, pra fazer uma coisa. Você tava falando dos Beatles, por exemplo. Dá um exemplo, canta uma música informativa aí pra gente, pra eu entender. Se fodeu. Informativa? É. Pode ser uma pessoa, por exemplo, avisando que a pessoa, ela é um ladino meio malandro. O quê? Avisa o quê? Malandramente. A menina envolvente... Errou! Se envolveu... Inocente. A menina inocente? O que eu falei? A menina envolvente. E como é? Ah, mas ela era envolvente também. E como é? E como é? Inocente. Pois então, essa música não me informou muito bem, então. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Exatamente, aí ó. É uma informação, é um aviso. Ela queria aproveitar a nossa companhia. Mas tá avisando pra quem? Pode estar avisando onde é que tem meninas malandras. Não, ela agiu de uma maneira malandra. Não quer dizer que ela seja malandra. É, por exemplo, eu bati um dedinho no meu pé um dia. Não quer dizer que eu vou bater todos. Foi um dia que eu bati. Tal qual um malandro, ela resolveu se envolver com a gente. E aí faz o quê? A safada. O que é safada? A pessoa que se safa. Mas a música tem o caráter informativo, pessoal, é muito bom. A música também, ela além de informar, ela debocha quando uma coisa é muito séria. Que no caso é o que eu faço sempre, né, parodiando, é normal. E ela também ensina. Ah, é? Sim. Bota uma música que ensina aí, canta uma música que ensina pra nós. Putz... O Troy, ele dá um exemplo na hora de falar, ele buga. Por mais que tu tenha dito que a música, ela parou guerras, ela começou com uma guerra. Há muito tempo. Sério? Há muito tempo tinha um homem numa floresta e ele começou a ouvir os cantos dos pássaros. Eu gosto que as pessoas são sempre anônimas, né? Não tem nome. Não vou falar o nome, né? É, ele não expõe, é isso aí, cara. Um primo meu tava na floresta, ouvindo os pássaros, e ele pensou, não, vou fazer melhor que isso. E começou a fazer alguns barulhos com a boca, começou a assoviar pra dentro, bater no corpo e fazer um som melhores. E aí começou a surgir a música. Ele mostrou pra todo mundo isso e a música começou a surgir. Ah, então é um simulacro também. E o que isso prova? Isso prova que quem ganha com a competitividade do mercado é o cliente. O quê? Porque antes o pessoal tinha que se conformar ao canto dos pássaros. Quando começou, o humano também, quando começou o ser lá a cantar junto, cantar diferente também, o que os pássaros tiveram que fazer? Curso. Tiveram que se profissionalizar e cada vez melhorar. E quem ganha é a gente, porque hoje a gente tem vários estilos de músicas que começaram com uma só, entendeu? A concorrência do mercado é impressionante. Gostei, Diogo. Muito bom. Eu gostei. Qual é o melhor som que existe? Melhor som que existe? Troy, que sabe. O melhor som que existe é uma piada? Não, curiosidade. É um pinto piano, uma piada? Caraca, o Troy foi muito... Caraca, muito bom. Gostei. Nota 2.
E pra encerrar esse episódio aqui, já que a gente trouxe aí várias ideias aí explicando do porquê que as coisas são assim, né? Eu gosto muito desses episódios que a gente explica do porquê que o mundo é como é. Porque muitas vezes a gente só utiliza as coisas e não para pra pensar por que elas são daquele jeito. Mas o episódio pra desenvolver o senso crítico, vocês não acham? Sim, eu também acho. Ah, eu não concordo. Deixa eu botar meu ponto de vista aqui. Mas agora eu quero saber de vocês, tá? Eu quero saber que a gente vai se reunir de novo, já que a gente expôs nossas ideias aqui. Como um grupo de debate, como todos os outros, a gente tem que escolher qual que foi o pior argumento que a gente teve de todos eles e agora a gente tem que melhorar isso aí. Sem negar nenhuma informação do que já rolou lá. A gente tem que partir do pressuposto que aquilo é tudo verídico. E a maioria das coisas a gente sabe que é, né? Não. Qual que foi o pior argumento? Acho que é o guarda-chuva servir de balde. Isso aí eu devo confessar que foi bem ruim mesmo. Apesar de ser prático, servir de balde. Se ele funcionar... Pega um balde daí. Por isso que inventaram um balde. Eu acho que o pior foi o do relógio, que quase não teve, eu acho. A gente ficou sem tempo. É, exato. Ah, dá um tempo, Tiamat. Preciso passar café, alguém aí tem pó? O quê? Tá com delay, hein? Tem pó! Nossa, nada a ver, cara. Pra mim, o pior argumento que teve, vai me desculpar aqui, eu sou muito teu amigo, bro, mas tu falar que a medicina, ela prolonga a dor, eu achei horrível. Mas isso não é uma opinião, é um fato? Não, isso é um pessimista. Isso daí é que tu tá precisando de terapia, a gente sabe, a gente já vem percebendo em alguns episódios, e tu se recusa a ir. Daqui a um tempo vai rolar uma intervenção aí, tá? Só pra tu ficar ciente. Não, mas terapia é pro esgoto lá, tu falou antes. A parte do esgoto, faz sentido. Sabia que ele ia puxar o terapia. Olha, não é porque eu falei, mas eu acho que o pior argumento seria dizer que rede de esgoto é uma espécie de atalho pra andar pela cidade. É verdade. Até porque não faz sentido ser porque tu falou, porque é uma crítica, né? Que tá fazendo a ti mesmo. Exatamente. Não, e o pior é que se tu quiser realmente andar pra onde tu quer, tu tem que andar. Mas se tu quiser economizar mesmo, tu pode só deitar e vai. Depende se o fluxo estiver pra lá, né? Vai, mas aí tu tá no lucro, né? Porque tu não tem objetivo nenhum. Quem é que disse pra Alice? Pra quem não tem destino, qualquer caminho é o certo? Como é que é? Foi o Chapeleiro, que daí volta nas músicas eletrônicas lá que eu tava comentando. Tá, vamos partir do princípio da rede de esgoto do trolley. Como é que a gente melhora isso daí? Eu acho que a gente podia pavimentar pro pessoal andar pelo esgoto. Fazer por baixo. Botar o quê? Começar a botar lá o comércio. Passa por quê? Pro esgoto. Começa a populacionar o esgoto. Bota loja e tira todo o córrego de cocô e bota embaixo do esgoto. Ah, tu só vai rebaixar o esgoto. Tu vai fazer uma cidade subterrânea com o esgoto ainda embaixo. Ou podia fazer o contrário. Exato. Podia subir o esgoto. Esgoto a céu aberto. Daí não ia ter nada subterrâneo. Ia ser mais higiênico. Não, acho que não ia ser mais higiênico, não. Cara... A pessoa cagando no rio, né? Basicamente eu. O Troá acabou de achar um bom argumento pra revitalização municipal. Um abraço aí para as autoridades responsáveis. Eu já acho que a melhor coisa realmente é economizar esse negócio de esgoto, dá muito trabalho, infraestrutura. Pega uma sacolinha, popa sacola. Tu usa a sacola e joga no rio. Melhor coisa. Popa sacola. Popa sacola. Mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui. Você pode acessar dragãocareca.com e descobrir sobre outros portais para nos acompanhar. E se você quiser fazer parte da nossa guilda, fica aqui o convite do bardo. Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!